Capítulo 4. Quando Sanabalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os azotitas souberam que as restaurações da muralha de Jerusalém iam adiante, que as brechas começavam a ser fechadas, ficaram muito irritados e juraram todos uns aos outros que viriam atacar Jerusalém e me importunar. Invocamos então nosso Deus e, para proteger a cidade, estabelecemos contra eles um policiamento dia e noite. Judá, porém, dizia: decaem as forças dos carregadores, a escombros demais. Jamais chegaremos a reerguer a muralha. E nossos inimigos declaravam: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, surgiremos no meio deles. Então vamos massacrá-los e arrasar a obra. Estavam chegando alguns judeus que moravam perto deles e que 10 vezes nos avisaram: eles estão subindo contra nós de todas as localidades em que habitam. Tomamos posição, pois, em lugares baixos, no espaço atrás da muralha, nos lugares descobertos. Dispus o povo por famílias, com suas espadas, lanças e arcos. Vendo seu medo, levantei-me e fiz aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo esta declaração: não tenhais medo dessa gente. Pensai no Senhor, grande e temível, e combatei por vossos irmãos, filhos, filhas, mulheres e casas. Quando nossos inimigos souberam que estávamos informados e que Deus frustrara-lhes o projeto, retiraram-se e voltamos todos à muralha, cada qual a seu trabalho. Mas a partir desse dia, só metade dos meus homens é que participava dos trabalhos. Os outros, munidos de lanças, escudos, arcos e couraças, estavam atrás de toda a casa dos judeus, que construíam a muralha. Também os carregadores estavam armados. Com uma das mãos, cada qual fazia seu trabalho, e com a outra segurava uma arma. Cada um dos construtores, no momento do serviço, trazia uma espada cingida na cintura. Um trombeteiro estava a meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos espalhados ao longo da muralha, longe um dos outros. Reuni-vos em torno de nós, no lugar de onde ouvirdes sai o som da trombeta, e nosso Deus combaterá por nós. Assim, pois, nós entregávamos ao trabalho, desde o raiar da aurora até aparecerem as estrelas. Naquela época eu disse ainda ao povo: cada um com seu servo deverá passar a noite em Jerusalém. Desta forma, utilizaremos a noite para montarmos guarda e o dia para o trabalho. Mas nem eu, nem meus irmãos, nem meus homens, nem os guardas que me escoltavam, ninguém tirava a roupa. Cada um conservava sua arma na mão direita. Capítulo 5. Dificuldades sociais sobre Neemias, apologia e sua administração. Levantou-se uma grande queixa entre os homens do povo e suas mulheres contra seus irmãos, os judeus. Uns diziam: somos obrigados a penhorar nossos filhos e nossas filhas para recebermos trigo, para podermos comer e sobreviver. Outros diziam: temos que empenhar nossos campos, vinhas e casas para recebermos trigo durante a penúria. Outros ainda diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado penhorando nossos campos e vinhas para pagarmos o tributo do rei. Ora, temos a mesma carne que nossos irmãos, e nossos filhos são como os deles. No entanto, temos que entregar à escravidão nossos filhos e filhas, e há entre nossas filhas algumas que já são escravas. Não podemos fazer nada, porque nossos campos e nossas vinhas já pertencem a outros. Fiquei muito irritado quando ouvi suas lamúrias e essas palavras.
Tendo deliberado comigo mesmo, repreendi os nobres e os magistrados nesses termos: que fardo cada um de vós impõe a seu irmão? E convocando contra eles uma grande assembléia, eu lhes disse: resgatamos na medida das nossas posses nossos irmãos judeus que se tinham vendido às nações. E agora sois vós que vendeis vossos irmãos para que os resgatemos. Eles emudeceram e não acharam resposta. Continuei: não está certo o que fazeis. Não quereis caminhar no temor de Deus para evitar os insultos das nações, nossas inimigas? Também eu, meus irmãos e meus homens, emprestamo-lhes dinheiro e trigo. Pois bem, perdoemo-lhes essa dívida. Restitui-lhes sem demora seus campos, vinhas, oliveiras e casas, e perdoai-lhes a dívida do dinheiro, do trigo, do vinho e do óleo que lhes emprestastes. Responderam: nós restituiremos, não exigiremos nada mais deles. Faremos como disseste. Chamei então os sacerdotes e fiz-los jurar que agiriam segundo essa promessa. Depois sacudi a dobra do meu manto, dizendo: que Deus assim sacuda para fora de sua casa e de seus bens todo homem que não mantiver essa palavra. Que seja assim sacudido e despojado. E toda a assembléia respondeu: Amém. E Deus louvou a Yahvé. E o povo agiu conforme esse compromisso. Além disso, desde o dia em que o rei me nomeou governador do país de Judá, do 20º ao 32º ano do rei Artaxerxes, durante 12 anos, eu e meus irmãos jamais comemos o pão do governador. Ora, os antigos governadores que me precederam oneravam o povo, cobravam dele todo dia, para o pão, 40 ciclos de prata. Seus servos também oprimiam o povo. Eu, ao contrário, jamais agi assim, por temor de Deus. Dei-me ao trabalho, como os demais, para fazer essa muralha, embora não fosse proprietário de nenhum terreno. Todo o meu pessoal estava lá, reunido no trabalho. À minha mesa comiam os nobres e os magistrados, em número de 150, sem contar os que vinham a nós das nações vizinhas. Todo dia preparava-se, pagando eu as despesas, um boi, 6 ovelhas gordas e aves, e de 10 em 10 dias traziam-se odres de vinho em quantidade. Apesar de tudo isso, jamais reclamei o pão do governador, pois os trabalhos pesavam muito sobre o povo. Lembra-te, a meu favor, ó Deus, de tudo o que fiz por este povo. Capítulo 6. Intrigas dos inimigos de Neemias. Término da muralha. Quando Sanabalate, Tobias, Gossém, o árabe, e nossos outros inimigos souberam que eu tinha reconstruído a muralha e que não havia mais nenhuma brecha, nessa data, porém, eu não tinha ainda fixado os batentes nas portas. Sanabalate e Gossém enviaram-me essa mensagem: vem para o encontro em Sefirim, no vale de Ono. Mas eles pensavam em fazer-me mal. Enviei-lhes, pois, mensageiros com essa resposta: estou ocupado num grande trabalho e não posso descer. Por que haveria de cessar a obra quando eu a deixasse? Por que haveria de cessar a obra quando eu a deixasse para ir até vós? 4 vezes mandaram-me o mesmo convite e deles a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sanabalate mandou-me seu servo, trazendo a carta aberta na qual estava escrito: ouve-se dizer entre as nações, e Gasmu confirma que tu e judeus pensais numa rebelião, e é por isso que estais reconstruindo as muralhas, e que tu serias o rei deles, e terias até mesmo constituído profetas para proclamarem o teu respeito em Jerusalém. Há um rei em Judá. Agora esses boatos vão chegar aos ouvidos do rei. Vem, pois, e entendamo-nos. Mas mandei responder-lhe: não aconteceu nada de semelhante ao que afirmas, e tudo não passa de uma invenção do teu coração.
A verdade é que todos eles queriam nos amedrontar, pensando: suas mãos se cansaram do trabalho e jamais será terminado. No entanto, dava-se o contrário, eu fortalecia minhas mãos. Um dia, fui à casa de Seméias, filho de Delaias, filho de Metabel, que se achava impedido. Ele declarou: vamos ao templo de Deus, ao interior do santuário. Fechemos bem as portas do santuário, porque virão para te matar. Sim, esta noite virão te matar. Mas eu respondi: um homem como eu há de fugir? E qual é o homem da minha condição que penetraria no santuário para salvar sua vida? Não, não irei. Reconheci que não era Deus que o tinha enviado, mas que ele pronunciara sobre mim este oráculo porque Tobias o havia subornado, a fim de que, amedrontado, eu agisse daquele modo e pecasse. Isso serviria para criar-me uma reputação má e eles poderiam me insultar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, pelo que cometeu, e também de Noadias, a profetisa, e dos outros profetas que quiseram intimidar-me. A muralha ficou pronta no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos o souberam e todas as nações em torno de nós viram isso, pareceu-lhes uma grande maravilha e reconheceram que esse trabalho fora realizado graças a nosso Deus. Por essa época, os nobres de Judá mandaram muitas cartas a Tobias, e as de Tobias lhe chegavam às mãos, pois ele tinha em Judá muitos aliados, sendo genro de Sequenias, filho de Area. E tendo seu filho Joanã desposado a filha de Mossalã, filho de Barraquias. Até mesmo enalteciam na minha presença suas boas ações e lhe transmitiam minhas palavras. E Tobias mandava cartas para me intimidar. Deixa eu dar uma pausa aqui e continuar no próximo.